Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje estou aqui para falar sobre o 6º episódio de Uma Questão de Química, a série da Brie Larson lá do Apple TV+, que está lançando seus episódios semanalmente na plataforma. Aqui no canal nós estamos acompanhando episódio por episódio dessa série, então todos os vídeos que já saíram eu vou deixar em uma playlist aqui nos cards para você estar conferindo também. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e envia para quem você também conhece que está assistindo Uma Questão de Química. Bom, então bora comentar sobre o episódio dessa semana. O episódio começa mostrando um pouco da infância da Elizabeth com o seu irmão e os seus pais, né? Inclusive o seu pai pastor. A gente vai ver aqui que eles iam de cidade em cidade e o seu pai fazia um verdadeiro espetáculo, né? Que tinha direito a vários milagres divinos e todo mundo ficava super impressionado por onde eles passavam. Mas na verdade aquilo era tudo encenação e esses milagres na verdade eram truques feitos pelo seu irmão John. Esse flashback é muito interessante porque ele traz mais detalhes sobre essa relação complicada que a Elizabeth tem com a fé, né, com a religião, as igrejas de uma forma geral. E não só isso, né, também a sua complicada relação com os seus pais. Nesse flashback a gente vai ver que o seu irmão John era gay, algo que era totalmente reprovado na época pela sociedade e inclusive pelos seus pais, né, era algo que eles sentiam vergonha, então eles insistiam muito para que o garoto abandonasse isso, parasse com isso de uma vez por todas. E toda essa insistência, os castigos cada vez mais doloridos, cada vez mais pesados, fez com que o garoto tirasse a própria vida. E quando isso aconteceu, a Elizabeth era muito pequena, então foi algo que moldou a sua forma de pensar. E como a gente já sabe, né, ela saiu de casa assim que pôde, assim que teve idade pra sair de casa e nunca mais voltou a falar com os seus pais. Então a gente não sabe aqui como eles estão hoje, se a série vai chegar a mostrar isso. Eu acho que não. Acho que esse flashback já deixou bem claro que por conta de tudo isso, ela entendeu que os seus pais são pessoas horríveis, digamos assim, né, que estavam enganando todo mundo e causaram tudo isso ao seu irmão. E ela era muito próxima do irmão, né, então agora que ela já não tem mais o irmão, ela também não quer mais contato com os seus pais. E é interessante como o episódio faz comparações ao longo de todo o episódio do trabalho da Elizabeth hoje no programa de culinária e com o trabalho do seu pai antigamente lá no flashback. Então assim como ele era venerado e aplaudido pelas mágicas que ele fazia ali, ela também tem sido muito venerada, muito aplaudida pelo que ela tem feito no programa Jantar às 6. E na verdade nenhum dos dois tá fazendo grande coisa, eles só estão fazendo química, né? Então no flashback a gente vê o John falando pra Elizabeth que aquele fogo que parecia um fogo vindo do céu, na verdade era só química, né? Eles estavam queimando umas cascas, enfim. Então é semelhante. É claro que a Elizabeth não está enganando ninguém, né? Totalmente diferente nesse quesito, mas existem muitos pontos de semelhança. Então, por exemplo, tem uma cena em que a Elizabeth está autografando as fotos dela, né? Pra enviar ali pros fãs, e o pai dela também autografava, né? Enfim, o pessoal pagava ali pelo que ele estava entregando. Então a gente vai ver essa montagem mostrando as comparações entre o que ele fazia e o que ela fazia. E a gente começa a entender aqui que isso está na mente dela, né? Então ela faz essas comparações, ela deve pensar constantemente na sua família, por mais que não queira mais contato com eles. E outra coisa que foi bem desenvolvida nesse episódio é o arco da Harriet. A gente vai ver aqui que as tensões têm aumentado muito em tudo que envolve a Harriet. Começando na relação dela com o seu marido, o Charlie, a gente percebe aqui que a coisa não melhorou, né? Desde os anos que se passaram. A gente tinha comentado sobre o emprego atual dele, né? O que ele tá fazendo, porque ele não tá mais no exército, então ele tá sempre ali em casa, mas ainda assim eles mal têm tempo juntos. Tem uma cena nesse episódio em que ela comenta: hoje eu te vi por 7 minutos. Então assim, ele tá sempre indo e voltando, é plantão aqui, plantão ali. Então assim, ele nunca está presente e isso reforça a crise no casamento deles, que vem acontecendo já de muitos anos, né? Lembrando que a série começa antes da Elizabeth engravidar e agora a Matt tá com 7 anos. Então a gente pode pensar aí que são cerca de 8 anos que eles vêm vivendo nessa situação e que ainda não foi resolvida. E existem tensões entre a Harriet e a Elizabeth também, porque a Elizabeth, desde que ela assumiu o programa, ela tem essa vontade de fazer a diferença. Então aqui nesse episódio ela comenta sobre como ela usou calças e isso deixou o Phil super nervoso, mas ela quer mostrar para as mulheres que as mulheres podem usar calça, que elas são livres para escolher o que vão vestir e tudo mais. Mas acontece que a Elizabeth está pensando nos direitos das mulheres
mulheres, nas coisas que estão impedindo as mulheres na sociedade, mas ela não está pensando no que as mulheres negras estão passando, ou então todas as pessoas negras nesse contexto que estão enfrentando questões bem maiores, bem mais complexas. Então, por exemplo, a gente tem toda aquela questão da rodovia, né, que vai estragar ali, passar por cima do bairro que é predominantemente negro, e a Elizabeth não está pensando nessas questões. Então sim, ela tá tentando fazer a diferença, mas ela tem muita coisa ainda que ela não sabe, muita coisa que ela não tá enxergando. Inclusive a Harriet comenta que toda a plateia ao vivo ali, né, do programa Jantar às 6 é toda composta por mulheres brancas, então não tem nenhuma mulher negra ali presente, talvez nem possa estar ali, né? Enfim, com certeza o pessoal do estúdio não ia ficar muito confortável, então existe uma questão maior acontecendo que a Harriet tenta abrir os olhos da Elizabeth nesse momento. E por falar nessa questão da rodovia, a Harriet vai decidir fazer um protesto pacífico aqui, né, inspirada pela onda de protestos pacíficos que estava crescendo ali, né, no país nesse momento. Então, ela junta uma galera, a Elizabeth vai também, e eles protestam ali, eles fecham a rodovia, bem ali onde seria a rodovia, pra mostrar, né, o que eles querem, salvar o bairro, manter suas casas e tudo mais. Mas vai dar tudo errado, a polícia vai intervir, vai espancar alguns manifestantes, alguns vão ser presos, enfim, toda uma situação muito desagradável, e esse é um ponto muito forte do episódio, um ponto muito dramático e muito tocante, totalmente triste, e é um ponto em que a Elizabeth percebe que a coisa é maior do que ela imaginava. Então esse é um ponto bem interessante desse episódio, que eu acredito que vai trazer mudanças para a personagem. Bom, e por falar nessa luta pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que importa, a Elizabeth também tá tendo sua própria luta ali no programa, né, já que ela tenta se impor contra o Phil. Então o Phil é aquele executivo que só pensa no dinheiro, então quanto mais pagar pra ele tá bom, e ele tem colocado produtos que são prejudiciais à saúde ali na pauta do programa, que é algo que a Elizabeth não concorda de jeito nenhum, mas toda vez que ela tenta se impor, que ela tenta mudar, fazer algo diferente, ele vai lá e prejudica toda a equipe. Então as pessoas que precisam daquele dinheiro são suspensas e acabam tendo dificuldade financeira, enfim, é complicado, né, porque ela quer fazer a diferença, mas ela também não quer prejudicar todas as pessoas. E aqui no final a gente vai ver que ela achou meio que uma solução, pelo menos temporária, né? Então ela faz umas contas, joga ali na cara dele uns números e parece, ao que parece, ela ganhou. Mas eu acho que essa situação tá longe de ser resolvida. Inclusive, eu acho muito interessante que no arco da Mad com o Reverendo Wakely, eles falam sobre a expressão que significa beco sem saída. E é o que acontece aqui. Então a Elizabeth está em um beco sem saída, porque se ela aceita tudo que o Phil propõe, ela sente que está mentindo para o seu público, ela sente que não está sendo ela mesma, o que tem muito a ver com o que a gente viu no flashback entre ela e o seu irmão John. É algo que ela não quer, viver nessa mentira, né? Algo que o pai dela sempre fez, e para ela é muito importante não fazer isso. E por outro lado, se ela se impõe, se ela faz o que ela acha certo, o que ela acha justo, ela prejudica outras pessoas. Então ela fala, né, mesmo o menor dos males ainda é um mal, então ainda é um problema, mas isso é sim um beco sem saída. Com certeza os últimos episódios vão trabalhar um pouquinho melhor nessa questão. Bom, e a Mad continua procurando mais informações sobre o seu pai, e quando ela envolve a Linda e o Junior, e eu gostei muito de ver como eles são amigos aqui nesse futuro, né, a Elizabeth vai acabar descobrindo sobre toda essa investigação que até o momento ela não sabia, e isso vai nos levar para um dos momentos mais bonitos da série inteira, um dos momentos que eu mais gostei até agora, que é quando a Elizabeth se abre pra Mad, porque a gente sabe que a Elizabeth tem essa questão, né, ela não se abre com facilidade, e ela fala pra filha que ela não fala sobre o Calvin porque sente muita falta dele, e isso dói, isso é muito difícil pra ela, mas que a Mad tenha ensinado, tenha ajudado ela a entender isso, entender essa necessidade. Então elas começam a dividir ali informações sobre o Calvin, a Mad começa a mostrar toda a investigação dela pra Elizabeth, então é um momento muito lindo em que elas se conectam. Isso é algo que eu comentei no vídeo da semana passada, de que a Elizabeth, ela é uma pessoa muito fechada, né, ela sempre reservou muito bem as suas emoções por tudo que ela passou, né, que a gente foi aprendendo ao longo dos episódios, mas a Mad tá aqui pra quebrar isso, pra mudar isso, que é muito legal.
E ao final do episódio, a gente vai descobrir que a Linda e o Junior conseguiram roubar algumas cartas ali do escritório da Harriet. E essas cartas chegam na mão da Mad, que leva para o Wakely ler, né? E quando o Wakely percebe que toda essa pesquisa da Mad se tratava do Calvin Evans, ele fica chocado. Ele não sabia disso, né? E isso é muito interessante porque revela que o Evans pode ter tido sim alguma influência na vida do Wakely. O que a gente sabe aqui, gente, é que anos atrás o Wakely ainda não era reverendo, né? Quem era reverendo era o seu pai. Ele tava ali junto, talvez treinando, estudando e tal, mas demorou um tempo pra ele se tornar reverendo. E eu fiquei me perguntando qual foi a relação entre o Wakely e o Calvin, que pode ter sido tão importante pra ele ter ficado tão chocado, né? Enfim, e é interessante porque ele tem ajudado a Mary desde o começo, mas agora sim ele pode ter muito mais informações que nem ele nem ela imaginariam que ele teria. Mais além da relação entre o Calvin e o Wakely, outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que essa carta que a Mad encontrou parece ser uma carta importante. Eu fico me perguntando se de repente não pode vir uma reviravolta aí sobre toda a pesquisa de DNA da Elizabeth. De repente alguém pode ter percebido, reconhecido a autoria de Calvin e de Elizabeth e de repente isso pode trazer algum benefício para ela e para Mad. Outra opção também é que enquanto ainda estava vivo, o Calvin tenha escrito a alguns laboratórios, enfim, alguma coisa ele pode ter feito e a resposta quando veio, ele já estava morto e por isso foi parar lá no escritório de advocacia e como a Elizabeth não era casada com ele, ela não teve acesso a muita coisa que ela teria acesso se ela fosse realmente legítima esposa dele. Então eu fico me perguntando se não tem mais revelações ainda sobre o Calvin que podem vir à tona e trazer benefícios para Mad e para Elizabeth. Bom, mas de qualquer forma, o próximo episódio é o que vai nos revelar mais sobre o Calvin e com certeza vai nos explicar essa questão da carta ou então essa questão da relação do Calvin com o Wakely, alguma coisa tem nisso aí. O próximo episódio se chama O Livro de Calvin, então provavelmente a gente vai abrir aí leques do passado dele, coisas que a gente ainda não sabia e que provavelmente nem a Elizabeth sabia, já que ela conhecia ele há pouco tempo, né? Infelizmente não deu tempo dela conhecer muito sobre ele. Mas falando sobre o episódio de forma geral, gente, esse foi um ótimo episódio, mais um, né? Todos os episódios dessa série seguem um padrão de qualidade muito bom, mas esse episódio ele foi especial pra mim porque eu achei ele um episódio muito importante, que trouxe temas muito bons, também achei o episódio muito tocante, ele tem cenas muito lindas, cenas muito tristes, é muita emoção nesse episódio, eu gostei bastante de pra onde a série está indo. Nós temos apenas mais 2 episódios e como vocês sabem, a série foi anunciada como uma minissérie, mas nós teremos que esperar chegar o episódio final para ver se a série realmente conseguiu cobrir todo o livro no qual ela se baseia, mas eu acredito que isso vai acontecer. Se tem algum leitor do livro aí, comenta aqui, tá? Se a história tá caminhando como no livro, se tá chegando ao final ou se ainda não. Enfim, tudo isso pra dizer que não sei se teremos mais uma temporada, provavelmente não, mas eu tô torcendo aqui pra que esses 2 últimos episódios sejam muito bons. E é isso, gente, isso foi o que eu achei do episódio. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque isso me ajuda muito e é de graça pra você, e também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão assistindo Uma Questão de Química. Aqui no Brasil tem pouca gente assistindo, mas é uma série muito boa, como eu venho sempre reforçando aqui pra vocês. Então compartilhe esse vídeo pra que todo mundo que tá assistindo possa se reunir aqui, a gente possa estar trocando as nossas ideias e teorias para o próximo episódio, até que ele seja lançado na semana que vem. E eu também te convido a se inscrever aqui no canal, porque nós estamos lançando episódios sobre essa série, mas também estamos falando sobre outros filmes e outras séries que você também pode se interessar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido até aqui e eu já espero você aqui nos comentários e também nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!